que a gente pudesse falar alguma coisa sobre a relação nossa, de cada um de nós, da caravana como um todo, com Jesus. E, lendo o livro Fonte Viva, eu vi um texto, mais à frente eu vi um outro, e pensei, poxa, ao invés de usar um texto, eu acho que eu vou usar dois. Esse aqui, que vocês vão ver que é o primeiro, que relaciona nós com a necessidade de Jesus, com a saudade que temos de Jesus, e depois a necessidade que o Cristo tem de nós como trabalhadores. Então a gente vai conversar sobre isso. Então, eu gostaria de esclarecer para todos que eu acho que eu me vi na situação, eu me coloquei em primeiro lugar, e acredito que talvez vocês possam também se identificar. Então, eu espero que eu tenha sido feliz nessa escolha, que com certeza veio de outra entidade, apesar de eu não identificar nada, mas eu tenho certeza que foi alguma orientação que eu recebi. Então, vamos lá, gente. Então, a título de tema, seria Jesus, a caravana e eu, e reflexões. O primeiro texto, retirado do livro Fonte Viva, diz: consegues ir? Jesus, em Mateus capítulo 11, versículo 28, disse: vinde a mim. Só tirar. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Quando nós ouvimos a palavra vinde a mim, a gente sente um conforto só de ouvir essa palavra, porque a gente já tem aquela sensação de que seremos acolhidos. Se precisarmos, teremos um porto aonde podemos atracar as nossas aflições, angústias, medos. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante. Então, quando o Cristo já disse isso desde a época que ele veio aqui, ele já usava essa frase porque ele sabia das nossas dificuldades, ele sabia das nossas imperfeições, dos nossos problemas. Então, antes que nós o pedíssemos, ele já se oferecia, de tão bondoso e amoroso. E Emmanuel continua dizendo que, contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Então, agora ele vai explicar o porquê que temos dificuldade de chegar ao Senhor, mesmo que antes ele já nos tenha convidado. Aqui, as palavras do mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Apesar da força dessa palavra, nos balsamizando o íntimo, nos deixando tranquilizados e confortados, nós temos uma necessidade de respostas imediatas tão grandes que a gente, às vezes, não quer ir até ele, quer resolver por nós mesmos as nossas dificuldades. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Quer dizer, apesar de, no primeiro momento, a gente, ao se sentir acolhido por essas palavras, imagina logo a sua transformação, a sua tentativa de mudança de comportamento,
para tentar caminhar rumo a essa jornada de libertação, o nosso desânimo, a nossa falta de atitude é tão grande que a gente se sente preso nela, como se o nosso corpo físico pesasse muito mais em favor das nossas imperfeições do que a nossa busca em melhoramento. E aí, às vezes, a gente não sai do lugar, ou anda muito pouco. Acolá, o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Olha só, gente, quantas palavras Emmanuel usa aqui para dizer da nossa dificuldade em nos libertarmos da influência material e dos nossos pendores infelizes nos prazeres mundanos. É quase impraticável, olha só, gente, a libertação dos impedimentos, que são constituídos por pessoas, coisas, situações e interesses aparentemente inadiáveis. Então, a princípio, quando não nos vimos ainda numa situação de extrema necessidade, todo o resto é inadiável. A única coisa que pode esperar para nós, quando ainda sob algum controle, pelo menos na nossa avaliação, Cristo pode esperar. Eu não preciso, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, porque a gente se ocupa, se preenche de tanta coisa, e depois, quando a gente vai perceber, nada disso de fato preenchia, porque a gente não tinha o principal, que era o equilíbrio, a estabilidade. Aí ele vem agora nos esclarecer que, apesar disso tudo, apesar de todo o nosso impedimento, todas as nossas desculpas, Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á de valores imperecíveis, e à sombra dos seus ensinamentos celestes seguiremos pelo trabalho santificante na direção da pátria universal. Então, ele aqui já nos vem informar justamente da mudança de conceitos, dizendo que os valores imperecíveis é com ele que conquistamos. Porque são justamente os seus ensinamentos que vão nos levar à pátria universal, que é a verdadeira pátria. E não aquilo que nos entorpece, nos inebria, nos engana, nos encanta aos olhos terrenos. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Então ele vem dizer aqui nesse pedaço do texto que no que nos falta de fato é a fé, porque nós já registramos, nós já temos a certeza de que ele está ali para nos receber, ele está ali para nos consolar. Mas nos falta o quê? A confiança verdadeira e a atitude e a prática daquilo que a gente já sabe e que é verdadeiro. Aí a gente já vem trazer para a nossa própria reflexão em relação... Porque a caravana, gente, apesar de ser um ambiente, sim, de trabalho, de amor ao próximo, de doação, não nos esqueçamos que, em primeiro lugar, é para nós, né?
Então, o vinde a mim funciona muito claramente no papel da caravana. Por quê? Porque, como já foi dito aqui no texto, para que possamos, de fato, caminhar em direção à pátria, termos equilíbrio, é necessário que a gente, primeiramente, esteja bem, esteja equilibrado, não esteja enganado pelas coisas que não são do bem, da luz e do amor. Então a gente tem, de fato, que usar, que aproveitar dessa oportunidade bendita que a própria caravana nos dá de nos receber, de nos tratar, de nos preparar. Porque, em primeiro lugar, para que a gente possa, de fato, se entregar ao trabalho, ao próximo, é preciso que o nosso instrumento, a nossa máquina, esteja bem equipada. E para ela estar bem equipada, é necessário que a gente realmente venha nos consolar, porque sem consolo, sem a certeza, sem nos entregarmos e buscarmos resolver as nossas dificuldades, a gente não vai estar, de fato, o melhor preparado para servir. Então, Emmanuel termina dizendo, em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Que veja bem, imagina vindo do Cristo, né? Se a gente já gosta do aconchego dos nossos amigos, nossos familiares, quando estamos em dificuldade, qual é o seu problema? Vem aqui para a gente conversar, um atendente fraterno, numa mãe, num pai, num irmão, num amigo verdadeiro. Imagina do Cristo, gente. E aí ele termina falando isso. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir? Quer dizer, será que, poxa, eu já me entrego, eu realmente busco, ou eu tento resolver por mim sozinho? Isso é uma coisa muito importante e muito necessária para a gente continuar caminhando e cada vez melhor. No segundo texto, gente, que chama-se Cristo e Nós, também está no Fonte Viva. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus igualmente espera pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. Então, nessa primeira parte, Emmanuel já veio nos dizer que da mesma forma que a gente espera por Jesus, e aí já se aplica até o texto anterior, né? Quando Jesus diz, vinde a mim, a gente também está esperando por Jesus, esperando pelo seu auxílio, esperando pelo seu amor, pela sua consolação, sua misericórdia. Mas Jesus também espera igualmente de nós. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Não é isso que a gente procura fazer quando a gente está pedindo por alguém, trabalhando na caravana? Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros
para atacar o serviço da regeneração planetária. Então, desde o início, Jesus já ia observando, selecionando e convidando trabalhadores que ele percebia cumprir os requisitos para o auxílio de seu trabalho, precisando dos homens. E desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Vejam bem, gente. A redenção procede do alto, da orientação do alto, de seguirmos as leis que vêm do alto. Mas essa redenção não tem como ser realizada sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Quando a gente está trabalhando na caravana, não é isso que a gente faz? A colaboração ativa dos corações de boa vontade. O que nos motiva a trabalhar na caravana? O amor ao próximo. Vejam bem as palavras que Emmanuel usa. Convida, Jesus convida, insiste e apela. Vejam bem. Eu separei esses textos no dia 14 de dezembro, né? No dia 31, o que acontece? Todos nós recebemos essa mensagem aqui, falando sobre o início dos trabalhos de 2021, não é verdade? E então, a coordenação da caravana vem primeiro e convida. A coordenação da caravana decidiu convidar. Aí ela vem, reitera o pedido de o convite, dizendo, né? Está insistindo já, né? Nos sugerindo que a gente reintegre todos ao corpo mediúnico. Mais uma vez ela insiste, solicitando que a gente retorne. Primeiramente, participe do momento. Novamente, participe das palestras durante o período dos trabalhos virtuais. Então ela convidou e vem, né, reforçando o convite, insistindo na nossa necessidade. E por fim ela vem e apela com o coração, dizendo que seria muito bom ter todos reintegrados. Nada é por acaso. Aí no livro Instrumentos do Tempo, Emmanuel vem dizer que nossa presença nos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu para as nossas consciências. Então, quando nós estudamos o Evangelho, seja aqui, seja na casa espírita, é a materialização, a concretização do apelo para as nossas consciências. Porque quando a gente está estudando o Evangelho, a gente está recebendo o combustível para que a nossa máquina tenha condições de entender e processar o trabalho a ser feito. E dessa forma, somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho. Chamados para a luz é porque a gente, através desses ensinamentos, a gente está sendo iluminado. Escolhidos para o trabalho porque a gente percebe, ao ter a informação, a necessidade de pôr em prática aquilo. E o título dessa página do livro Instrumentos do Tempo chama-se Chamados e Escolhidos.
Então, quando nós somos chamados para a luz e escolhidos para o trabalho, é a nossa posição real nas bênçãos do hoje. E no fim dessa página, Emmanuel vem dizer o seguinte: se nós aceitarmos essa escolha, essa indicação, dentro em breve, amanhã, estaremos comungando junto ao Cristo. Voltando à página, ainda mesmo quando surge pessoalmente buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Quer dizer, mesmo quando Jesus presencialmente aparece para Paulo de Tarso, ainda assim, para mostrar ainda mais a Paulo a sua presença, o seu amor e as suas intenções, ele convoca em visão Ananias para que fosse até Paulo, para poder fazê-lo voltar a enxergar. Quer dizer, ainda quando ele estava ali, ele utiliza, ele necessita do outro encarnado para continuar o trabalho que ele iniciou. Para vocês perceberem a importância da nossa presença, da nossa doação, da nossa dedicação, do nosso trabalho. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. É por isso, gente, que a gente sempre está ouvindo nas mensagens dos Espíritos que enquanto nós não nos transformarmos, não haverá evolução do nosso planeta. Porque prescinde da nossa mudança, do nosso fazer diferente, da nossa transformação e do nosso crescimento, para que haja o progresso, que o progresso é geral. Para que o planeta progrida, é necessário que uma grande parte, a maior parte dos seus integrantes estejam caminhando nessa direção. Vejam bem o que ele utiliza: soerguimento e sublimação do mundo. Os homens têm que trabalhar. No livro Palavras de Vida Eterna, a gente tem essa passagem dizendo que, diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos que lhes solicitavam atenção para as necessidades do povo, disse-lhes o Senhor: dai-lhes voz de comer. É quando tinha aquele povo todo, né? Mais de 5.000 pessoas. Famintos, os discípulos chegaram em Jesus e falaram: Jesus, o pessoal está com fome. Você ainda quer atender todo mundo? O pessoal não vai aguentar. Então, os discípulos estavam condoídos da dor, da fome do povo. Jesus podia, naquele momento, fazer o aparecimento de tudo para suprir-lhes a fome. Entretanto, ele fala: dai-lhes voz de comer. O que ele queria com isso? Ele queria que os discípulos se movimentassem, buscassem, trabalhassem. Então, não podemos apenas fazer pedidos para que Jesus faça pelo outro e por nós. Nós temos que fazer, dentro das nossas possibilidades, o máximo, agirmos
caminharmos. Por isso ele diz, dá-lhes voz de comer, isto é, procure para poder distribuir. E assim, quando eles vieram e recolheram o que havia, o menino trazia 5 peixes, né, 2 peixes e 5 pães, aí Jesus viu o esforço que foi feito, e aí sim, ele faz a multiplicação. Mas não prescindiu, não deixou de que os discípulos também trabalhassem. Ele tinha sempre que estimular isso. Porque senão, qual mérito teriam, que mérito teremos? Ide e pregai. Ei que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Emmanuel vem nos orientando o que fazer. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. E aí a gente volta no início da passagem evangélica que motivou essa página. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, será que se ele aparecer para mim e falar, Marcelo, será que eu vou responder? Eis-me aqui, Senhor. Será que eu já percebi o meu papel, a minha responsabilidade? O que eu preciso? Porque Jesus precisa dos homens, mas se não for o Marcelo, vai ser o José, o João, o Paulo e Pedro. Mas todo mundo tem que ter essa atitude. A partir do que já temos, do esclarecimento, da certeza, da verdade que já temos em cada um de nós, principalmente nós espíritas, principalmente nós trabalhadores da caravana. Será que a gente tem essa consciência? E será que ele já nos chamou? Será que nós já não fomos chamados? Será que nos trouxe a caravana? Já não foi isso, gente? E será que a gente está correspondendo? Ou procurando corresponder? Ou fazendo igual os discípulos? Será que nós estamos procurando? Os pães e os peixes para distribuir? Mesmo que tenhamos a certeza de que é pouco, mas eu não posso, por ser pouco, deixar de fazer o que eu posso fazer. E a última frase dessa página é: cristianismo significa Cristo e nós. Aí eu coloquei essa frase. E caravaneiro significa Maria e nós, que se mistura com o próprio Cristo em nós. E ontem ainda, já finalizado o estudo, eu vejo essa mensagem que Paulo envia na primeira carta aos Coríntios. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim não pregar o Evangelho. Quer dizer, a gente, quando tem
a luz, né? Quando a gente tem um esclarecimento e se identifica automaticamente, quando conscientes e envolvidos, a gente se oferece ao trabalho. E quando ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho, não é o ai de mim em relação a qualquer castigo, porque a gente sabe que não existe isso. É o ai de mim comigo mesmo. Como sofrerei com a minha própria consciência ao descortinar sobre mim, quando no devido tempo, tudo que eu poderia ter feito e por preguiça, por me sentir no cárcere, nas grades, no desânimo, na preguiça, eu deixei de fazê-lo. Por inação. Então vamos ouvir a mensagem que ele trouxe nessa última página. Ide, pregai, ei que vos mando, resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Então que a gente busque cada vez mais sermos melhores ceifeiros, para através das nossas atitudes, incentivarmos e estimularmos outros ao trabalho também. Que a gente fique com Deus. Muito obrigado pela paciência e atenção. Por tudo damos graças a Deus. Obrigado, Senhor. Marcelo, nós que agradecemos por esses momentos. Eu acho que valeria a pena a gente já passar por passe, que está todo mundo tão emocionado, para a gente não perder essas vibrações. Vou pedir a Maria Silvia que faça o passe com a fluidificação da água, para que a gente não perca essas vibrações que nós estamos sentindo nesse momento. Envolvidos nessa luz, lembrando sempre que o trabalho é o divino compromisso, vamos sentir então agora o toque generoso de Jesus nos nossos ombros, dizendo, estou aqui. E nós respondendo para ele, estamos aqui também. O que queres que eu faça? Foi tão emocionante esse momento, porque Jesus, aqui estamos, todos nós, diante de ti, com a melhor emoção e com a melhor intenção de trabalho. Somos, sim, os trabalhadores da última hora. E assim, Senhor, pedimos que derrame sobre nós suas bênçãos, que fortaleça a nossa fé, a nossa coragem, e que tenhamos sempre a porta do nosso coração aberta para ouvir aquele amigo que se encontra desalentado, para ser o ombro amigo, para ser sempre o ninho, o aconchego, o acolhimento de paz que tanto estamos precisando neste momento. Cada um de nós está diante de ti agora como guardiães de sua morada, guardiães de sua palavra. E aí, Senhor, queremos neste momento dizer, estamos prontos, faça de nós seus instrumentos de paz. Que ao entrar em nosso lar, Senhor, o Senhor retire todas as influências negativas, retire todos os miasmas, formas, pensamentos, que as correntes médicas estejam dentro dos nossos lares e nos lares dos nossos amores, fazendo o reequilíbrio do nosso corpo físico, do corpo físico dos nossos bichinhos, que a gente possa, sim, agora sentir as vibrações e sentir as equipes de limpeza retirando todas as impurezas, mas principalmente os pesos das culpas, do remorso e da tristeza. Que a gente coloque dentro de nós alegria, a alegria cristã, a alegria de viver. Que neste momento, Senhor,
O Senhor, com o seu poder de fluidificação, que fluidifique não só a água de nossas casas, mas quem mora em prédios, o nosso prédio inteiro, quem mora em casa, das vizinhanças, e assim, Senhor, a gente possa irradiar esse seu amor para nosso bairro, nossa cidade, nosso Brasil e o nosso planeta. Sentimos a sua força, sentimos o seu amor neste momento, sentimos a sua luz. Que sejamos nós, os trabalhadores, prontos a exercer o trabalho com amor, com alegria e com a tua paz, Senhor. Fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Obrigada, Silvia.